Casos de estupro aumentaram 6,5% em 2023, na comparação com o ano anterior. A cada 6 minutos, uma pessoa é abusada sexualmente no Brasil. A esmagadora maioria das vítimas é formada por mulheres, 88%, sendo que 61% têm até 13 anos e 52% são negras. Esses dados estão no Anuário Brasileiro da Segurança Pública, que aponta também, entre outros pontos, um aumento da letalidade nas ações policiais, mas também um crescimento no número de militares que foram assassinados dentro ou fora do trabalho e também os que tiraram a própria vida. O Brasil teve em 2023 46.328 mortes violentas. O número que assusta é 3,4% menor do que a comparação com 2022. Com isso, o país chega a uma média de 22,8 mortes violentas para o conjunto de 100 mil habitantes, enquanto dados das Nações Unidas apontam que a média mundial é de 5,8 mortes violentas a cada 100 mil habitantes, ou seja, o Brasil tem mais de 4 vezes mais mortes violentas do que a média do restante dos países do mundo. Para analisar este e outros apontamentos presentes na 18ª edição do Anuário Brasileiro da Segurança Pública, a Itatiaia conversa agora com o professor especialista em segurança pública da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori. Professor, suas primeiras impressões deste dado, número geral de mortes violentas superando 46 mil, é um número que espanta? Espanta, confirma o que já temos diagnosticado nos últimos anos, que o Brasil permanece como, infelizmente, um dos países mais violentos do mundo. Houve uma queda em 2023, na verdade nós estamos tendo uma queda, né, desse fenômeno nos últimos 5 anos, esse é o dado positivo, mas há fatores outros que me preocupam muito, é a confirmação desse anuário de que boa parte dessas mortes violentas estão relacionadas à dinâmica das facções do crime organizado, do tráfico de drogas. Infelizmente, o crime organizado, a dinâmica do crime organizado é que está pautando a intensidade dos homicídios no Brasil. Esse é o principal dado, né, que a gente pode deduzir do anuário desse ano. Professor, outro recorte que eu gostaria de ouvir a sua análise diz respeito, por um lado, à letalidade policial, que aumentou 189% entre 2013 e 2023, sendo que as vítimas são majoritariamente pessoas negras. Por outro lado, a gente tem no ano passado 127 policiais militares mortos, a maioria fora do horário de trabalho, e ainda um outro dado que chama a atenção: em 2023, 118 profissionais da segurança pública cometeram suicídio. Esses dados são muito preocupantes, mostrando uma deterioração da qualidade, né, do trabalho nas organizações policiais no Brasil. O suicídio de policiais, o assassinato de policiais é um dado muito preocupante, muito grave, principalmente policiais que muitas vezes são assassinados fora do horário de serviço, ou fazendo bico, ou mesmo reagindo a algum tipo de assalto, ou seja, eles estão pagando preço pela profissão que exercem, pela missão que cumprem. Eu entendo que o suicídio e a letalidade policial estão muito relacionados. Se disseminou muito no Brasil, né, nessa última década, e aí os políticos, as lideranças políticas têm muita importância e muita responsabilidade nisso. A ideia de que a única maneira de enfrentar a criminalidade é através do enfrentamento armado, através de operações policiais, nas favelas, nas periferias, com troca de tiros, onde mata-se jovens traficantes, policiais também morrem, moradores são vítimas de balas perdidas. Isso é o grande erro, do meu ponto de vista, é um motivo de grande preocupação. Essa letalidade policial e o suicídio de policiais revelam como nós estamos fazendo segurança pública no Brasil hoje com o fígado, e não com o cérebro, e não com a inteligência. Professor, quero agora ouvi-lo a respeito de dados sobre estupro. Foram em 2023 83.988 casos, um aumento de 6,5% em relação a 2022, e nos casos de estupro no ano passado, 76% envolviam vítimas vulneráveis. São aquelas menores de 14 anos ou que por alguma condição de saúde são incapazes de consentir o ato sexual. Se a gente amplia o olhar e faz o recorte de 2011 a 2023,
2023, o aumento dos casos de estupro supera os 90% no Brasil. Na média, meninas negras de até 13 anos constituem a maior parte dessas vítimas. O seu olhar para estes casos, é um crime que de fato aumenta ou que tem aumentado o registro? Muitas vezes existia o estupro, o abuso, e esse registro não era feito em boletim de ocorrência, não era comunicado às autoridades. O que o senhor olha, o que o senhor analisa desse aspecto? Eu entendo que esse crescimento, né, do registro de estupros, né, principalmente do estupro de vulnerável, reflete a mal conscientização das famílias, principalmente das mães, dos familiares, de não tolerarem mais o abuso sexual dentro de casa. E geralmente é um parente, é um padrasto, é um tio, é um irmão, é um vizinho, é um avô. É sempre um homem, é sempre um adulto. É familiar, sempre foi familiar. Isso é um fenômeno antigo. Muitas vezes tolerado, como se fosse um problema doméstico, né? Numa perspectiva de que era uma roupa suja se lava em casa. Eu acho que essa visão equivocada está mudando. Não é normal criança ser vítima de assédio sexual dentro de casa. Então, apesar do número ser muito preocupante, eu acho que nós estamos tendo agora noção do tamanho do problema. Obrigado pelas análises. Ouvimos na Itatiaia o professor especialista em segurança pública da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori. Repórter João Felipe Lolli.